Olá, alunos! Hoje a gente vai fazer uma breve revisão dos conteúdos que a gente viu sobre movimento variado e, por fim, vou explicar o conteúdo dessa semana, que é a função horária dos espaços e a equação de Torricelli. Então, vamos lá! Então, MRV significa movimento retilíneo uniformemente variado. O que isso significa? Esse movimento é aquele que vai ter uma grandeza nova, chamada aceleração. Então, a aceleração é a grandeza capaz de alterar a velocidade dos móveis. Então, agora, no movimento variado, a velocidade se altera. A gente vai ter um movimento em linha reta, mas a velocidade do nosso objeto não é mais constante. Ela é uma velocidade variável. Ela pode aumentar para mais ou para menos. A gente comentou nesse quadro sobre o tipo de movimento, quando ele é acelerado e quando ele é retardado. E também o sentido, quando ele é acelerado, progressivo acelerado, retrógrado acelerado, progressivo retardado ou retrógrado retardado. Para a gente definir melhor, a gente pode observar os sinais. Quando a aceleração e velocidade tiverem o mesmo sinal, as duas positivas ou as duas negativas, o movimento é acelerado. Agora, quando a aceleração e velocidade tiverem os sinais contrários, o movimento é retrógrado. A gente analisou essa planilha, lembram que a gente observou o movimento dos carrinhos, indicou se eles são progressivos, se eles são retrógrados, se eles são acelerados e se eles são retardados. Então vamos revisar. No primeiro quadro, aqui onde tem o carrinho vermelho, a gente consegue observar que ele está se movimentando para o lado positivo da trajetória, porém a sua velocidade diminui de 80 para 20. Então, esse é um movimento progressivo, porém retardado, porque a velocidade diminuiu. Então, movimento progressivo retardado. Na situação B, a gente consegue perceber que o carrinho se movimenta no sentido contrário da trajetória. O mais seria para a direita, mas ele está se movendo no sentido contrário. E a velocidade, por sua vez, também diminuiu, de menos 30 para menos 20. Então, esse é um movimento retrógrado e retardado. Na letra C, o positivo está para a esquerda, porém o carrinho se move no sentido contrário. A velocidade dele aumenta de 80 para 100. Então, esse é um movimento retrógrado, porém acelerado. Retrógrado acelerado. E na letra D, o carrinho se movimenta para o lado positivo da trajetória e a sua velocidade aumenta de 60 para 80. Então, esse é um movimento progressivo acelerado. Em seguida, na semana passada, vocês viram a função horária da velocidade. No movimento retilíneo uniforme, tem algumas características. A primeira característica é a presença de uma aceleração constante. Se tem aceleração, a gente sabe que a velocidade vai mudar. E se ela for constante, a velocidade vai mudar sempre a mesma quantidade, que é o que a gente pode observar nessa tabela aqui, ó. A velocidade inicial, ó, quando o tempo era 0, ela valia 5. Depois foi para 13, depois foi para 21, depois para 29, depois para 37 e assim por diante. Então, eu consigo perceber que a velocidade muda sempre a mesma quantia, sempre de 8 em 8. Então, a aceleração nesse movimento vale 8. Por causa dessa característica da aceleração ser constante, eu consigo prever as próximas velocidades. Se eu quisesse continuar essa tabelinha aqui, ó, e saber os próximos valores da velocidade, eu iria conseguir, porque basta eu ir somando 8 nesses valores que tem aqui. A partir disso, a gente consegue criar uma função, uma equação para a gente deduzir as próximas velocidades que o móvel vai ter. E a gente chama essa equação de função horária da velocidade, que é essa expressão aqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. No movimento variado, os espaços percorridos eles não são sempre os mesmos. Como a gente pode observar aqui nessa figurinha, o nosso carrinho inicia no repouso, né, velocidade 0. Quando dá 1 segundo, a velocidade dele é 4 metros por segundo. Quando marca 2 segundos no cronômetro, a velocidade dele já é 8. Quando marca 3 segundos, a velocidade já é 12.
depois vai para 16 e depois para 20. Então, reparem que os intervalos de tempo são sempre os mesmos, né? 1 segundo, ó. Daqui para cá passou 1, daqui mais 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Mas a distância que ele percorre nesses 1 segundo é cada vez maior. Então, a cada segundo que passa, ele está se movendo mais rápido. Então, ele consegue percorrer distâncias maiores. A cada 1 segundo, ele percorre uma distância maior. Observando essa figura, se a cada segundo ele percorre uma distância maior, eu já consigo entender que esse movimento aqui é acelerado. O carrinho está acelerando, a velocidade dele está aumentando, a capacidade de percorrer espaços está aumentando. Já no carrinho verde, aqui na tabelinha de baixo, eu consigo perceber que a cada segundo ele percorre uma distância menor. Então, ó, a cada segundo o espaço que ele percorre é menor. Então, no carrinho de baixo, esse carrinho verde, o movimento dele é, na verdade, retardado. Ele está freando, ele está desacelerando o carrinho, ele está ficando cada vez mais lento. Mas esses espaços, por causa da aceleração ser constante, a gente consegue também criar um padrão. Eu também consigo indicar em quais posições que o móvel vai estar com o passar do tempo. Por exemplo, se eu quisesse prever aonde esse carrinho vermelho estaria após 10 segundos, eu conseguiria, porque esse movimento, apesar de ser variado, ele é padronizado. Então, eu consigo expressar os espaços também através de uma função, que eu chamo de função horária dos espaços. E ela é essa equação aqui, ó, a famosa equação do sorvetão. O primeiro S vai indicar o espaço final, ou seja, o espaço que eu estarei procurando. Por exemplo, daqui 20 segundos, aonde que o nosso objeto vai estar? Então, é esse espaço aqui que eu vou calcular. O espaço inicial é da onde ele partiu, aonde ele iniciou o movimento. O V0 é a velocidade inicial, qual a velocidade que ele tinha quando começou o movimento. O T é tempo, o A é a aceleração e aqui nós temos tempo de novo. Então, toda essa equação aqui serve para a gente calcular os espaços para um movimento que tem aceleração, certo? Vamos resolver alguns exemplos que vai ficar mais fácil para a gente entender. Então, o primeiro exemplo diz assim: as posições ocupadas por um móvel em MRV, ou seja, em movimento retilíneo uniformemente variado, é dado por S igual 3 mais 4t mais 9t ao quadrado sobre 2. Então, gente, é essa expressão aqui, essa conta preenchida com alguns valores que a gente pode determinar. Por exemplo, o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração são valores que eu posso já determinar no início do movimento. Então, essa equação fornecida pelo exercício é, na verdade, essa daqui preenchida, certo? Ele pede para a gente determinar qual a aceleração, o espaço e a velocidade inicial. Então, vamos lá. Para a gente determinar a aceleração, o espaço e a velocidade inicial, basta a gente ver quais que são os números que estão ocupando essas posições na equação que foi fornecida. Então, eu sei que essa aqui, ó, é a equação genérica, né? Ela é a equação geral que vai me orientar. Então, no espaço inicial, que número que está ocupando esse espaço? É o número 3. Então, o espaço inicial vale 3. No lugar da velocidade inicial, ó, a velocidade inicial é aquela que multiplica o primeiro t. Então, a velocidade inicial está ocupada pelo número 4. E a aceleração é o número que ocupa a posição multiplicando o t ao quadrado sobre 2. Então, a aceleração está sendo ocupada pelo número 9, certo? Agora, qual a posição ocupada após 3 segundos de movimento? Então, agora, gente, ele nos deu um momento, ele nos deu um instante. E ele pede aonde que esse objeto vai estar após 3 segundos de movimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 3 segundos e vou aplicar ele na conta, nos espaços onde tem tempo. Então, eu vou pegar a equação que o exercício me forneceu, S igual 3 mais 4t mais 9t ao quadrado dividido por 2. E aonde tem tempo na expressão, eu vou substituir pelo 3 segundos.
e eu vou descobrir a posição, o espaço, o local aonde esse móvel vai estar. Então, a equação fica assim: 3 mais 4 vezes, daí vem o tempo, não vem? Então, vamos substituir por 3. Mais 9 vezes, tempo de novo, tempo ao quadrado. Então, eu coloco 3 ao quadrado. E tudo isso dividido por 2. Resolvendo, 3 mais 4 vezes 3, 12. 3 ao quadrado, 9. Resolvendo, 9 vezes 9 vai dar 81. Dividido por 2, 40,5. Somando tudo, 3 mais 12 mais 40,5, nós vamos encontrar um espaço de 55,5 metros. Tranquilo, gente? Beleza? Acho que é facinho, né? Letra C. Qual a velocidade do móvel após 10 segundos de movimento? E, prof, como é que eu vou dar velocidade sendo que eu só tenho a equação dos espaços? Acontece que a partir da equação dos espaços, eu consigo deduzir a equação para a velocidade. Porque para mim montar a equação da velocidade, do que eu preciso? Eu preciso da velocidade inicial e da aceleração. E esses dois valores estão presentes na equação dos espaços. Eu consigo extrair esses valores da equação dos espaços. Então, a minha função da velocidade vai ficar como? O V é o que eu preciso buscar. Qual será a velocidade após 10 segundos? Então, o V é o que eu preciso calcular. Igual a velocidade inicial, observando nessa equação aqui, ó, a velocidade inicial é 4. Mais a aceleração. Observando nessa equação aqui, ó, a aceleração é 9 vezes o tempo. Montei a equação da velocidade, agora eu posso determinar qual será a velocidade após 10 segundos. Como que eu faço? Eu pego os 10 segundos e aplico na equação que eu acabei de encontrar. Então, fica V igual 4 mais 9 vezes 10. 9 vezes 10 vai dar 90. 90 mais 4, 94 metros por segundo. Beleza? Tranquilo, gente? Ótimo. Vamos fazer mais um exemplo. Essa equação, gente, ela tá com uma cara bem diferente, mas ela também é uma função horária dos espaços. Então, vamos lá. Ele deu a função, ó, as posições ocupadas por um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado é dado por S igual menos 4t mais 6t ao quadrado. Daí ele pede para a gente determinar qual a aceleração, o espaço e a velocidade inicial. Então, vamos lá. Ele deu essa função aí, ó. Basta vermos quais números ocupam essas posições na equação fornecida. S igual menos 4t mais 6t ao quadrado. Vocês conseguem perceber que a posição onde seria o espaço inicial não tem número nenhum? Então, se não tem número nenhum, significa que o espaço inicial é zero. Ele partiu da posição zero da trajetória. Em seguida, a velocidade inicial vai ser um número que está sempre acompanhado com o t, ó, que multiplica t é a velocidade inicial. Então, a minha velocidade inicial é de menos 4 metros por segundo. E a aceleração, gente, vocês conseguem ver que a equação genérica, ela tem um dividido por 2 aqui, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Perdão. Ó, ela tem um dividido por 2 aqui, ó. Essa é a equação geral. Ela tem esse dividido por 2. Mas lá naquela que a prof está fazendo, não tem dividido por 2, não está aparecendo. Então, o que significa? Significa que a aceleração que tem ali é um número que eu consegui simplificar por 2. É um número que divide por 2. Então, a aceleração eu consegui dividir por 2 e cheguei nesse número aqui, ó, 6. Que número que se eu dividir por 2 dá 6? É o número 12, não é? Então, a minha aceleração, ela vale, na verdade, 12 e não 6. A gente tem que tomar esse cuidado quando a função horária dos espaços não apresentar o dividido por 2 aqui.
tá? Se não apareceu dividido por 2, significa que a equação foi simplificada. Então, a aceleração é, na verdade, o dobro do número que vai aparecer ali, tá? Então, recapitulando, o espaço inicial é 0, porque ele não apareceu na equação, a velocidade inicial é menos 4 e a aceleração é 12. Por quê? Porque não apareceu dividido por 2, significa que deu para simplificar. 12 dividido por 2 vai dar o 6 que está aparecendo ali. Tranquilo? Em seguida, ele pede qual será a posição após 2 segundos de movimento. Então, posição, local, é tudo a mesma coisa. Ele está pedindo aonde o móvel estará depois que ele se mover 2 segundos. Então, eu vou pegar esses 2 segundos e vou substituir na equação que o exercício forneceu. Então, ele forneceu essa equação e aonde tem tempo, eu vou substituir por 2. Então, fica menos 4 vezes 2 mais 6 vezes 2 ao quadrado. Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. 2 ao quadrado, 4. Menos 8 mais 6 vezes 4, 24. Devo 8 e tenho 24, sobra 16 metros. A letra C pede qual será a velocidade do móvel após 10 segundos de movimento. Então, gente, é a mesma pergunta que foi feita no exercício anterior, certo? Eu vou extrair a função da velocidade a partir da função dos espaços. Então, vamos lá. A partir da equação dos espaços, eu posso deduzir a equação horária da velocidade. Então, vamos lá. Eu preciso preencher essa equação aqui, ó, a equação da velocidade. Qual é a velocidade inicial do nosso móvel? Eu já descobri que é menos 4. E a aceleração, quanto que é? A aceleração é 6? Não é 6, né? A gente comentou no item anterior. A aceleração é 12. Então, a minha função vai ficar assim, ó. V igual menos 4 mais 12 vezes t. E agora, no lugar do t, eu vou substituir pelo tempo que o exercício quer que eu calcule. Ah, perdão, gente, eu tenho que alterar aqui o enunciado. Não é 10 segundos aqui, é 5. Isso. Então, substituindo agora o 5 na equação, a gente vai chegar em menos 4 mais 12 vezes 5. Menos 4 mais 60 vai dar 56 metros por segundo, ok? Terceiro exemplo. Numa prova de arrancadas, um veículo percorre 150 metros em linha reta num intervalo de tempo de 5 segundos. Determine a sua aceleração neste intervalo de tempo. Então, esse é um tipo de exercício que eu também posso resolver com a função horária dos espaços. Eu vou utilizar a função para responder esse exercício. Por quê? Ele me deu uma distância, me deu um tempo e pede para eu calcular a aceleração, certo? Então, que equação que envolve distância, tempo e aceleração? É a função horária dos espaços. Então, vamos resolver ela aqui, ó. Aplicando as informações conhecidas na equação dos espaços, teremos. Então, o que eu tenho que aplicar? Eu tenho que descobrir qual é o espaço inicial, velocidade inicial, tempo, espaço percorrido, porque no fim eu preciso descobrir a aceleração. Consideramos o espaço inicial como sendo 0. Então, eu considero que a linha de partida ali, o ponto de partida é o 0 e lá no fim é o 150 que ele percorreu. Então, o início é 0 e lá no fim é o 150. E se é uma prova de arrancadas, a gente entende que o móvel parte do repouso, não é? Ele está parado e arranca o carro para fazer a prova. Então, eu sei que o espaço inicial e a velocidade inicial são 0. Então, eu vou conseguir anular esses dois termos da equação, ó. Esse termo e todo esse termo aqui, ó. Porque qualquer número vezes 0 também vai dar 0. Então, eu anulo esse termo e esse termo. A minha equação vai ficar assim, curtinho, ó. Vai sobrar só o último termo. Então, nós temos espaço igual a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Agora, vamos substituir as informações que o exercício forneceu. O espaço percorrido foi de 150. O tempo, de 5 segundos.
e a aceleração é a que a gente vai calcular. Então, 5 ao quadrado vai dar 25, e esse 2 que estava dividindo, eu passo ele para o outro lado da expressão, multiplicando. 150 vezes 2 vai dar 300. O 25 que está multiplicando, eu passo para o outro lado da expressão, dividindo. 300 dividido por 25 vai dar 12 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, gente? Opa, tá aqui, ó. 300 dividido por 25 vai dar 12 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vai ter situações, gente, em que o exercício vai ter o enunciado, mas ele não vai fornecer o tempo. Então, como é que a gente resolve, sendo que todas as outras funções precisam de tempo? O próprio nome delas já dizem, são funções horárias do espaço. Então, são funções que precisam de um tempo. Existe uma forma da gente mesclar as duas funções, a função do espaço e a função da velocidade, e a gente chegar numa terceira equação que não precise usar tempo, que é a conhecida equação de Torricelli. A gente vai chegar nessa expressão. Se eu mesclar as duas equações, a função horária da velocidade e a dos espaços, eu chego numa expressão que não tem a variável tempo, que é a equação de Torricelli, que é essa daí que está apresentando aqui no slide. Ó. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais ou menos eu coloquei porque depende do movimento. Se o movimento é acelerado, a gente usa o sinal de mais. Se ele é retardado, usa o sinal de menos. 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Então, essa é a equação de Torricelli. Vocês percebam que não tem tempo nessa equação. A gente não precisa do tempo para utilizar essa equação aqui. Então, exercícios que têm enunciados que não têm a variável tempo, eu posso resolver com a equação de Torricelli. Vou fazer 2 exemplos para a gente ver como que fica a aplicação dela. Um veículo parte do repouso e acelera constantemente a razão de 4 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade do móvel após ele ter percorrido 8 metros. Então, vocês percebem que no enunciado ele não deu tempo, né? Ele não disse quanto tempo ele gastou para percorrer esses 8 metros. Só disse que ele percorreu 8 metros. Então, ele parte do repouso, acelera 4 metros por segundo ao quadrado. Depois de ele ter andado 8 metros, qual que vai ser a velocidade? Então, vamos lá. Vou utilizar a equação de Torricelli com o sinalzinho de mais, porque é um movimento acelerado, né? E vamos aplicar o que a gente conhece. Então, ele diz que ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0, esse termo pode ser desconsiderado. 2 vezes a aceleração vale 4 e a distância percorrida vale 8. Multiplicando 2 vezes 4 vezes 8, vai dar 16. Aqui eu tenho um quadrado, ó, v ao quadrado. Para mim simplificar esse quadrado, eu tenho que passar ele para o outro lado. Quando o inverso do quadrado é uma raiz. Então, eu vou extrair a raiz de 16, que é igual a 4 metros por segundo. Então, eu encontrei a velocidade após ele ter percorrido 8 metros. Exemplo número 2. Partindo do repouso, um objeto móvel acelera 5 metros por segundo ao quadrado até atingir uma velocidade de 30 metros por segundo. Determine o espaço percorrido por ele nesse período. Então, novamente, um enunciado que não tem tempo. Então, eu não consigo usar aquelas funções que a gente aprendeu anteriormente. Vou resolver com a equação de Torricelli. Então, a equação é aquela ali. E substituindo o que a gente conhece, eu sei que ele parte do repouso. Então, esse primeiro termo aqui eu posso anular. Vai ficar. A velocidade final é o que ele atingiu depois que ele percorreu aquele espaço. Então, qual é a velocidade que ele atingiu no final do movimento? É 30. Então, vamos colocar 30 ao quadrado. Igual, o 2 é da fórmula, vezes a aceleração, que é 5, vezes a distância que eu preciso descobrir. 30 ao quadrado dá 300 e 2 vezes 5 dá 10. O 10 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 300 dividido por 10 vai dar igual 30 metros.
Então, ao fim do percurso, né, após ele atingir 30 metros por segundo, ele, por coincidência, percorreu... Ah, gente, meu Deus, que erro, perdão, vamos reformar isso aqui. 30 ao quadrado não é 300, meu Deus. 30 ao 900, af, erradaço. Vamos resolver aqui do jeito certo, né? 900 dividido por 10 dá 90 metros. Pronto. Aí, então vamos recapitular. Aqui, 30 ao quadrado, 900. Desculpa aí, gente. 2 vezes 5, 10. Passa 10 dividindo. 900 dividido por 10, 90 metros. Aí, agora deu certo. Então, gente, essa é a nossa aulinha dessa semana. Eu gostaria que vocês assistissem as videoaulas que eu também sugeri, porque aqui a gente faz as contas no computador, às vezes fica um pouquinho mais chatinho da gente entender, né? Vendo alguém escrever, talvez fique melhor. Então, quem quiser pode assistir as videoaulas que eu sugeri. Entre em contato para tirar as dúvidas, tá? A professora vai estar online aqui no nosso momento de aula, mas se precisar mandar mensagem, né? Mande, a gente tira as dúvidas, vamos conversando para vocês poderem fazer os exercícios todos corretamente, beleza? Então, até mais!